a gente se ausenta um pouquinho. Estou bastante ausente de Araruama também, mas graças a Deus o Espírito Santo de Deus ele está no controle da sua obra, da sua casa, da vida dos seus filhos, visto que a igreja é o corpo de Cristo e ninguém controla o corpo de Cristo. Quem controla o corpo de Cristo é o próprio Espírito Santo. É Ele quem acrescenta, é Ele quem tira, é Ele quem exalta, quem abate, é Ele que tem o controle de todas as coisas. A única coisa que a gente precisa é obedecer a palavra de Deus. E para deixar aqui, tivemos um ano de 2025 bastante turbulento, bastante turvo. As águas parece que não queria assentar, mas em tudo o Senhor tem um propósito para nos ensinar, para nos corrigir, para nos guiar, para nos colocar em posição. Mas eu acredito sim que agora esse ano que já iniciou 2026 são anos de grandes promessas de Deus, e uma delas a obra, que é a obra da matriz, que a gente paralisou logo no começo do ano devido aos recursos financeiros, mas ao iniciar eu ainda não tinha previsão de quando eu ia reiniciar a obra, até que um irmão chegou e disse: pastor, eu estou vendendo uma casa e eu fiz um voto com Deus e uma pequena parte desse valor eu quero empregar na obra de Deus aí, para a gente tentar tirar essa parede do fundo e alongar o templo. E vamos colocar 4 janelas, vamos colocar aterrar a parte que é a da frente, que é mais baixa do que a lá de trás. Nós vamos aterrar, fazer uma aguada, um contrapiso, e vamos botar piso aí no nome de Jesus. Vamos levantar a campanha aí os outros irmãos já se manifestaram. Aí o outro falou assim: pastor, 30 sacos de cimento é meu, e 2 caminhões de aterro para aterrar aqui dentro. Aí eu falei assim: Jesus, eu comecei a me arrepiar. E não tem como não se emocionar, né? Porque é algo que está fora do nosso controle, sabe, irmão André? Quando você está todo endividado e de repente chega e diz assim: olha, a tua dívida é minha, e toma tanto aí para te ajudar. Como é que você fica? Não tem outra explicação, é confiar no Senhor teu Deus. Ele está no controle da sua vida. Essa prova que nós passamos, nós não ficamos, nós passamos. Ela tem fim, e o fim dela é a vitória do Senhor. Queridos, para não ficar nas minhas palavras, quero deixar aqui também em Lucas, capítulo 11, versículo 33, apenas um versículo que diz assim: e ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem embaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Ninguém acende uma candeia, né? Na minha época de infância, o candeeiro, a gente não tinha essa luz aí, não existia na nossa cidade, a gente não conhecia, nunca tinha entrado dentro de um ônibus, a não ser caminhão, não sabia o que era ônibus, vivia na roça mesmo. E aí a parte do candeeiro eu conheço muito bem: o pavio, o querosene, né? Aqui no caso era o azeite. E ele diz que ninguém acende uma candeia e vai colocar aqui embaixo, escondido. Não, vai se colocar no velador para que ilumine a todos e todos vejam a luz. O que Jesus quis dizer com isso? Quando Jesus ele
morre na cruz do Calvário, os discípulos entram numa profunda depressão e eles ficam escondidos porque mataram o mestre e agora vão nos matar também. Com certeza é fato isso. Então eles estão aonde? Escondidos. Mas quando Jesus ressuscita no terceiro dia e se apresenta para eles, a autossegurança volta. Só que Jesus precisa ascender aos céus para enviar o seu Espírito Santo. Se ele não subir, o novo Consolador não vem. E Deus é um Deus de organização, é um Deus que faz as coisas tudo certinho, no seu momento e da sua forma. Ele ascende aos céus, os discípulos novamente, ele se sente órfão. Primeiro se sentiu quando Jesus morreu, e segundo se sentiu quando Jesus ascendeu aos céus. O Espírito Santo ainda não tinha chegado, mas foi no dia de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, aonde veio aquele barulho forte, veemente, impetuoso, como aconteceu lá no Sinai, assim também aconteceu no dia de Pentecoste. A teofania, a manifestação de Deus para a sua igreja, mostrando que ele tem todo o poder e todo o controle dos céus, da terra e de todas as nações. O controle está nas mãos do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí, quando os discípulos recebem o poder de Deus, a candeia que estava acesa, que já estava acesa, já não estão mais escondidas dentro de casa, com medo de Herodes, com medo dos soldados romanos. Não, agora ele se expõe, ele se coloca em alta posição, e eles começam a bradar: irmãos, aqui ninguém está embriagado não, isso que vocês estão vendo aqui é um cumprimento da palavra de Deus, da promessa de Deus, realizada pelo profeta Joel, no capítulo 2, e toda carne será cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando eles recebem o Espírito Santo, eles se expõem. A candeia agora já não está embaixo do alqueire escondida com medo, está no velador. E diga-se de passagem, a exposição da luz foi tão forte que pegaram muitos deles, amarraram na ponta de uma estaca bem alta, colocaram piche e gritavam para ele: nega o teu Jesus e tu desce, senão tu vai morrer queimado. Bom para mim é morrer queimado, é morrer, é martirizado como o meu Senhor. Como eu vou negar o meu Senhor? Policarpo vai dizer: 80 anos eu servi a meu Senhor, porque agora ele nunca me decepcionou. Por que agora eu vou decepcionar o meu Senhor? Morrer assim é uma honra para o meu Senhor. Mostrar a luz do Evangelho. Não se esconda, não se omitam, mas proclame a palavra de Deus, porque Deus ele vai glorificar o seu nome em sua vida, em nome de Jesus. Aplausos ao Senhor.